Juca Kfouri, um dos jornalistas esportivos que mais entende, antigo do futebol. Veja o que ele fala da punição ou não para o esporte no caso do atentado à delegação do Fortaleza. E veja também um jornalista esportivo contemporâneo, o Mauro Cesar. Veja o que eles falam, torcedores, sobre esse assunto. Também o Craque Neto, também, que tem muita bagagem para falar. Veja o que eles falam, se deve ser punido ou não o clube, quem deve pagar essa conta. Veja aí, torcedor, depois da vinheta. Pois é, torcedor, depois do atentado à delegação do Fortaleza, né, que deixou um jogador grave, um jogador mais grave foi o Escobar, né, que teve 13 pontos, né, na face, no rosto, né? Então, mas a gente viu também que Marcelo Paes, o presidente do Fortaleza, ele entende que a direção do esporte, quem faz o esporte, né, a administração, a direção do esporte, o jogador do esporte, não tem culpabilidade nessa situação, nessa infração, né, nesse atentado, né? Tanto é que ele jamais, Marcelo Paes, eu vi aqui quando ele desembarcou lá em Fortaleza, e ele fala o esporte está isento, a direção do esporte, diretores, jogadores, comissão de futebol, Mariano Souza, Yuri, Lucas Lima, essas pessoas, esses personagens que fazem o esporte funcionar, eles estão isentos de responsabilidade. E também aquele torcedor que paga ingresso, que é o cidadão de bem, que está ali com seu filho, com sua filha, com sua esposa assistindo, esse também está isento de responsabilidade na situação do atentado contra a delegação do Fortaleza. Bota aqui o vídeo do Juca Kfouri falando. Veja o que o Juca Kfouri fala. Olha, se punir o esporte pode levantar uma loucura no futebol. De estar punindo o clube, querendo arrumar bode expiatório. Veja o que Juca Kfouri fala, torcedor. Não me parece que seja correto você punir o clube pelo que um bando de torcedores faz a quilômetros do estádio. Porque isso pode permitir, né, numa hipótese maluca, mas pode, que torcedores do Santa Cruz se vistam de torcedores do esporte, façam o que fizeram no ônibus do Fortaleza, e é o esporte que é punido, e não o Santa Cruz. Para mim só há essa solução. Já que os cartolas não tomam nenhuma atitude, já que os cartolas não são solidários, que os clubes não estão nem aí, lembre-se, Corinthians até abriu o CT para a torcida invadir, às vésperas de um jogo Corinthians e Ponte Preta, diga-se de passagem. Isso que Juca Kfouri fala é muito importante saber, porque isso é torcida organizada do Vasco, do Flamengo, do Palmeiras, do Fortaleza, do Bahia, torcedor. São vários casos de briga fora de campo, não é dentro de campo não. É raríssimo quando é dentro de campo, mas é fora de campo, é nas ruas, nas avenidas, nas praças, torcida organizadas. No Brasil todo isso é um problema de segurança pública. Isso é um problema de educação, isso é um problema de escola, isso é um problema familiar, isso é um problema de Estado. Então, torcedor, isso é no Brasil todo, torcedor. Todo, torcedor. Infelizmente, essa cultura está predominando o Brasil todo, e quando morre torcedor, quando morre torcedores, a mídia fica calada. Quando morre torcedor no Rio, quando morre torcedor em São Paulo, torcedora que morreu em São Paulo, por causa de briga de torcida, rivais contra a outra, quando morre em Minas Gerais, na Bahia, em Pernambuco, ninguém fala nada. Quando atingiu o jogador, eu nem sei se a intenção era a delegação do Fortaleza ou era atingir torcida organizada, porque o ônibus que o Fortaleza estava era um ônibus não era um ônibus figurado, né, que era do Fortaleza, era um ônibus comum, de hotel, né? Então,
Não sei o que aconteceu ali, mas se atingir esse torcedor, porque quando a torcida aqui do Sport, da Bahia ou do Fortaleza, eles viajam, da Paraíba, eles têm essa rivalidade de estar um atacando o outro. Isso é no Brasil todo, do Rio para São Paulo, do Vasco para o Palmeiras, e do São Paulo entre São Paulo, Palmeiras, Corinthians. Eles têm esse comportamento, né? Esse comportamento. Então, dito isso, como é que eu vou punir o clube? Como é que eu vou punir o clube? Veja o que o Kifuri falou. Se a torcida do Palmeiras quiser prejudicar a torcida do Corinthians, vai lá e ataca jogador. Porque se atacar jogador, aí o pau esquenta, a mídia esquenta. Porque se atacar torcedor, matar torcedor, aí tá todo mundo caladinho. A pergunta que eu sempre faço nessas horas é o seguinte: o que você faria, você que defende a punição ao clube, se você fosse o presidente do Esporte Clube do Recife? Quando um grupo de pessoas do lado de fora do estádio, que podem nem ter entrado no jogo, nem ter comprado ingresso, atiram bombas no ônibus do Fortaleza. Não tem o que fazer. Ainda teve um dirigente lá no Nordeste que sugeriu torcida única. Torcida única? Tem nada a ver torcida única. Evandro Carvalho é o nome dele, presidente da Federação Pernambucana. Talvez a proposta mais infame dessa história toda aí. O que tem a ver torcida única? Não tem o menor cabimento. Foi a torcida local e não sabemos nem se entraram. Hoje tem ocorrido muito brigas de torcidas organizadas, de integrantes que não vão aos jogos. Eles não vão aos jogos, não tem ingresso. Eles se encontram longe do estádio e o couro come, a chapa esquenta, ficam aí na pista. Então esse é um problema policial, gente. Não é um problema do futebol exatamente. Ele é um problema policial de pessoas com comportamento marginal, comportamento criminoso, aliás, né, atrelados ao futebol. Mas não sou... Agora, se você provar que o clube apoiou o grupo, foi conivente, fez vistas grossas, estimulou, aí o clube tem que ser punido. Caso contrário, vai fazer o quê? O que você pode fazer? Agora, as ditas autoridades têm que identificar os elementos por intermédio dos vídeos, pelo menos alguns deles, e levar as últimas consequências. É isso que tem que fazer. Na hora que punir o CPF, aí os caras vão pensar duas vezes. Mas já tivemos casos aqui em São Paulo, por exemplo, já contei essa história, vou contar rapidamente, uma briga de torcedores do São Paulo e do Corinthians. Um torcedor, não era dia de jogo entre os dois, era um dia de jogo do Corinthians, voltando a torcida, houve uma emboscada. Um torcedor do São Paulo foi espancado até a morte. A farda do policial tinha a câmera, o governador gosta muito dessa história, né? Mas tinha a câmera. Por intermédio dessa câmera foi identificado, as imagens, né? Foi identificado um dos torcedores que espancaram aquele que viria a falecer. O cara foi preso, a polícia fez o trabalho dela, foi preso e depois houve um relaxamento de prisão e a alegação foi alguma coisa do tipo: não há como comprovar que ele deu o golpe fatal. Sim, mas ele participou do espancamento que gerou a morte do outro rapaz. E o cara foi solto. Quando isso acontece, você estimula, né? Para que outros tenham esse comportamento. O cara morreu ali, foi preso, mas soltado, não acontece nada, bicho. Vamos lá, né? Agora, se os caras vão em cana e tem problemas, aí começa a mudar. Não tem outro jeito. Aí, claro, você pode envolver o Ministério da Justiça, o Ministério Público, o Superman, o Batman, todo mundo. Agora, não adianta punir o clube nessa situação, a não ser que o clube comprovadamente tenha participado ou tenha sido omisso diante de alguma situação na qual ele pudesse evitar, né? E desconheço que o Sport Recife tenha apoiado o comportamento dessas pessoas. E nem tirar a torcida organizada não adianta também. Proíbe a torcida jovem do esporte, supostamente foi a torcida jovem, né? Tira a torcida. Não adianta, os caras estão na rua, gente. Vou fazer a mesma coisa. Tiver que fazer. Isso é uma ação criminosa, é um atentado, cara. Jogar uma bomba dentro do ônibus. Porra, isso é um negócio seríssimo. Já houve do Bahia também, mas se não me engano foi próprios torcedores do Bahia, né? Há algum tempo. Né? Dessa vez foi no ônibus do adversário. Isso, Bahia indo jogar contra o Sampaio Corrêa na Fonte Nova, lá em Salvador. Então não é a primeira vez. Como o tiro no ônibus do São Paulo também foi uma emboscada no caminho do Morumbi. Né? Isso. Agora... Então, torcedor, é um erro punir o torcedor de bem, o sócio torcedor, o torcedor de arquibancada, sócio das sociais, o torcedor que vai com sua esposa, com seu filho, com sua filha, com sua namorada, com sua esposa. Esse torcedor não pode pagar em nenhum clube do Brasil pela o que acontece nas organizadas rivais brigando. Isso aí não tem nada a ver, né, torcedor? Mas você tem que separar às vezes o joio do trigo, o trigo do joio, né, torcedor? E veja aqui também o que fala Mauro Cesar, veja o que ele fala: se coloque no lugar do presidente, de um administrador de clube do Brasil, pode ser do Sport, do Ceará, do São Paulo, do Corinthians. Como é que ele poderia evitar? Porque um ponto interessante é porque o jogo na arena é um jogo, cara. A pior coisa do que aconteceu nessa gestão foi a reforma do gramado. Foi para a ilha, porque eu lhe garanto,
que a Ilha do Retiro não tem esse histórico. Não tem esse histórico de agredir jogador. É torcida em torcida, isso aí já sabe, né? O que acontece aí, enfim. Mas de jogador, saindo aqui no derby, não. E tem gente da imprensa que é muito ignorante, que fica dizendo que foi na Ilha do Retiro. Queimando a ilha, sujando a ilha. Tem jornalista do Sul, do Eixo, falando na Ilha do Retiro. Não, foi na Arena, foi na BR, foi onde tem muito mato, né? Para o cara correr, fazer o atentado e correr pro mato, se esconder no mato. Entendeu? Na ilha não tem esse histórico. Eu quero que você diga qual foi a delegação de Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Bahia, Vitória, Fortaleza, era que veio para a Ilha do Retiro e teve atentado na delegação do ônibus. Não, porque ali é o coração do Recife, é o derby. Agora bota lá na Arena Pernambuco, distante, para uma demanda, né, de 10, 15 mil pessoas ao mesmo tempo. Um jogo que poderia ter sido colocado de 8 horas da noite, 7h30, provavelmente, já estava meia-noite, já quase madrugada. Madrugada, numa BR cheia de mato, facilitando, dificultando para o trabalho da polícia, dificultando para o trabalho de logística. A pior coisa que o Sport fez, Yuri, foi a reforma. Agora vai estar jogando nesse gramado, não 100%, não está chovendo e esperar chover, mas jogar. Não jogar na arena. A arena é tipo o pesadelo para qualquer clube daqui de Recife que vai jogar lá. A distância para o torcedor. A volta para o torcedor. Que torcedor? Que horas o torcedor voltou de quarta-feira? 1h da manhã, chegou em suas residências para trabalhar no dia seguinte. Que não é dia de branco, é dia de trabalho. Que lógica botar esse jogo de 9h30 que não tinha TV comprando esse jogo. Não tinha Globo comprando. Só vai botar o jogo depois que acabar a novela da Globo. Não tinha. Tava passando pelo YouTube. A transmissão, por streams do On Demand. Pô, cara. Pela internet. Pelo amor de Deus. Então, como o Mauro César falou, cara. Julgar de tomar um ano de suspensão. Não. Quem fez tem que ser preso. Mas é preso nesse país? Porra, na nota de repúdio vão pro inferno. Vai pro inferno o Corinthians, vai pro inferno todos vocês que fizeram nota de repúdio em relação a isso. Todo mundo vai pro inferno. Não é nota de repúdio, não é um papel escrito. Não é uma notinha falando que a gente repudia isso, mas vocês fazem esquema junto com os torcedores para invadir o estádio, para invadir treino. É mentira minha. Quantas vezes a torcida organizada invadiu com o portão aberto? Quantos jogadores já foram agredidos? Quantos treinadores perderam o emprego porque a torcida foi lá pressionar dentro do CT?